Seu Deus, em nome do Senhor Jesus, reconhecendo a minha pequenez, a minha insignificância, reconhecendo que nada sou sem o Senhor, eu peço, Deus, a tua ajuda, pois é chegado o momento do proclamar da tua palavra, e sem o teu Espírito Santo, ó Deus, nenhuma capacidade eu tenho para proclamar, compartilhar aquilo que o Senhor revelou ao meu coração. Peço, Deus, a tua ajuda, usa-me para a tua glória, para o teu louvor, e em nome de Jesus, aquiete a nossa alma, aquiete a nossa mente, ó Deus, para ouvirmos a voz, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Último livro da palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15. Amém? Assim está escrito: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Amém? Que misericórdia! Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, que texto poderoso, que visão poderosa e gloriosa o apóstolo João ali teve. Deus, o soberano Deus, concedeu, meus irmãos, a João uma poderosa e gloriosa visão a respeito do dia do juízo que se aproxima, dia do juízo, meus irmãos, que breve está. Glória a Deus. E em obediência ao Senhor Jesus, João escreveu a visão e enviou em cartas às igrejas que estavam localizadas ali, naquela região, as 7 igrejas do Apocalipse. Porém hoje, 2 de novembro de 2025, 2000 anos se passaram, e aqui nessa pequena igreja, nessa pequena cidade chamada Guaratinga, nós estamos uma vez mais ouvindo essa palavra, ouvindo esse alerta, ouvindo, meus irmãos, a voz do Senhor Jesus trazer um alerta de Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo vem sem demora. Jesus Cristo vem sem demora. Não se distraiam, Jesus Cristo vem sem demora, e todos nós iremos nos colocar diante do trono do juízo de Deus. É inevitável, é impossível fugir do dia do juízo. É necessário que cada um de nós, grande ou pequeno, cada um de nós iremos, meus irmãos, nos colocar diante do trono do juízo de Deus, e o dia do juízo se aproxima, o dia do juízo próximo está.
E o apóstolo João, ele ali enxergou o livro da vida. João contemplou, meus irmãos, o livro da vida, onde está escrito o nome de todo aquele que fez uma aliança sincera com Jesus Cristo. Todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança que fez uma aliança com Jesus Cristo, o confessando como único e suficiente Salvador, a mão do próprio Jesus. A mão do próprio Jesus, que um dia esteve pregada na cruz, essa mesma mão escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. João viu esse livro, João contemplou esse livro, meus irmãos. Mas João também viu outros livros. João deixa claro que ele também viu outros livros, vários livros. E ele recebe de Jesus Cristo a revelação que nesses livros registrados estão as nossas obras. No livro da vida está escrito o nome de todo aquele que fez uma aliança com Jesus Cristo, e nesses outros livros que serão abertos, nesses livros, meus irmãos, estarão registrados as obras, todas as obras que praticamos, e pelas essas obras, de acordo com essas obras, mediante essas obras, meus irmãos, nós seremos julgados. As nossas obras, as obras que praticamos enquanto respiramos nesta terra, todas as nossas obras, meus irmãos, estão sendo anotadas, registradas nos livros. E é lógico, meus irmãos, que não é a respeito de obras boas que o apóstolo João está falando. João teve essa visão do trono do juízo de Deus, e João viu esses livros onde estarão registradas as nossas obras, e entenda, não são obras boas, porque ninguém é julgado por obras boas. Ninguém é levado ao juiz para ser julgado se praticar o bem. Se esses livros, onde registrados estão obras, está ali diante do trono do juízo de Deus, é porque são obras más. São obras más. Tudo aquilo que praticamos de mal, meus irmãos, todas as obras más que praticamos, serão colocadas à luz diante do trono do juízo do Deus vivo. Pode estar escondido agora, ninguém está enxergando agora, ninguém está vendo agora, somente Deus está vendo, mas o dia do juízo ainda não chegou, ainda está ali oculto. Mas no dia do juízo, meus irmãos, esses livros serão abertos, e ai daquela que estiver praticando obras más diante do Senhor nesta terra. Ai daquele, ai daquela. E meus irmãos, todos aqui nessa noite, do pastor que está aqui atrás do púlpito agora pregando essa palavra, até o irmão Carlinhos, que é o porteiro da igreja nessa noite, todos nós seremos julgados pelas obras más que praticamos. Mas talvez nessa noite alguém aqui possa pensar: não, pastor, eu sou crente, pastor, eu sou um homem de Deus, pastor, eu sou uma mulher de Deus, pastor, eu sou dizimista, pastor, eu sou ofertante, pastor, eu canto na igreja, pastor, eu prego na igreja, pastor, aqui nessa noite eu sou o mais santo. Não tem ninguém mais santo do que eu aqui nessa noite, pastor. Pastor, eu não pratico obras más de forma alguma. Essa palavra não é para mim não, pastor. Não era nem para mim vir ao culto nesta noite, porque essa palavra não é para mim. Será, meus irmãos? Será? Será que eu, será que você, será que nós
não estamos praticando obras más? Será? Primeiro, meus irmãos, é necessário entender, à luz da palavra de Deus, o que significa obras más. O que significa essas más obras? Meus irmãos, à luz da palavra de Deus, obras más, à luz da palavra de Deus, más obras são as obras da carne. São as obras da carne. São as obras da nossa humanidade. São as obras que nós praticamos de pecaminoso, de imoral, de sujo e de imundo. Essas obras más são as obras da carne. E o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 29 até o versículo 21, o apóstolo Paulo, ele nos explica quais são essas obras. E assim está escrito, Gálatas, capítulo 5, do versículo 29 ao versículo 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. E o apóstolo Paulo finaliza dizendo: declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Obras más, más obras, à luz da palavra de Deus, são as obras que a nossa carne, os comportamentos, as atitudes, tudo aquilo, meus irmãos, que emana da nossa humanidade, da nossa carne caída, tudo isso, meus irmãos, são obras más, tudo isso, meus irmãos, são obras da carne. E é necessário observarmos que o apóstolo Paulo, ele não disse isso para os ímpios. Quando o apóstolo Paulo aqui nos deu essa lista das obras da carne, o apóstolo Paulo não estava dentro de um bar, onde as pessoas se embriagavam. O apóstolo Paulo não estava dentro de um prostíbulo, onde mulheres estavam ali se prostituindo e homens ali cometendo adultério, se prostituindo de igual maneira. Quando o apóstolo Paulo disse isso, meus irmãos, ele disse escrevendo para uma igreja, para a igreja que estava localizada na cidade de Gálatas. O apóstolo Paulo escreveu esse alerta. E se o apóstolo Paulo escreveu esse alerta, é porque dentro daquela igreja, o apóstolo Paulo discerniu que havia obras da carne dentro daquela igreja. Dentro daquela igreja, o apóstolo Paulo enxergou pelo Espírito que havia obras da carne ali dentro daquela igreja. E meus irmãos, eu sei o quão pequenino e falho eu sou. Ministerialmente, como pastor, eu sei que eu sou falho. E isso me faz entender o seguinte: se uma igreja pastoreada pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo detectou obras da carne dentro daquela igreja que ele pastoreava, quanto mais aqui na igreja pentecostal Nova Jerusalém, onde esse pastor Fábio pastoreia, pode ter certeza, meus irmãos, existe obras da carne dentro dessa igreja. E quando eu falo isso, eu não estou apontando para vocês, eu estou apontando primeiramente para mim. Existe obras da carne aqui dentro dessa igreja. Porque se na igreja que o apóstolo Paulo pastoreava, o apóstolo Paulo, havia obras da carne, quanto mais nessa. Obras da carne. Obras da carne, meus irmãos. Essa palavra não é para os ímpios. Essa palavra não é para aqueles que ainda não fizeram aliança com Jesus Cristo. Essa palavra é para mim que sou pastor. Essa palavra é para cada um de vocês que aqui estão ouvindo essa palavra.
importa o quanto que você tem de crente, essa palavra é para você. Pouco importa o pastor Nido, o seu pastor dessa igreja, essa palavra é para o pastor Nido. A palavra de Deus está aqui combatendo as obras da carne. E se dentro dessa igreja essa palavra está sendo proclamada, é porque aqui dentro da igreja pentecostal Nova Jerusalém, obras más, obras da carne estão sendo praticadas, meus irmãos. Mas talvez ainda assim alguém possa dizer: eu estou fora, eu aqui nessa noite não, eu já disse que eu sou o mais santo de todos aqui. Então vamos destrinchar, vamos averiguar se de fato você ou nós somos de fato santos. Meus irmãos, uma das obras da carne, meus irmãos, é a idolatria. A idolatria é uma dessas obras da carne que o apóstolo Paulo denuncia e que o Espírito Santo está denunciando aqui nessa noite. E nós entendemos que idolatria é se colocar diante de imagens. Nós entendemos que idolatria é se prostrar diante das esculturas. Mas, meus irmãos, não é somente isso que é idolatria. Idolatria, meus irmãos, é, acima de tudo aquilo que substitui Deus na tua vida. Se algo na sua vida substitui a presença de Deus, você é um idólatra. Se algo na sua vida substitui Deus na sua vida, esse algo está sendo uma idolatria na sua vida. Se você passa mais tempo no celular, nos inúmeros aplicativos que o celular te fornece, se você passa mais tempo no celular do que na presença de Deus, orando, adorando, se alimentando da palavra de Deus, o celular é o seu Deus. O celular é o seu Deus. Porque você está passando mais tempo diante da tela do celular do que diante da face do Deus vivo. Idolatria é tudo aquilo que substitui Deus na sua vida. Se você passa mais tempo assistindo filmes, assistindo séries, você é um idólatra. Você está passando mais tempo nesses passatempos, nessas diversões, do que diante do seu Deus. Você é um idólatra. Meus irmãos, o calo dói quando aperta. Deixa Deus apertar o seu calo. Deixa Deus apertar os nossos calos nesta noite. Deixa Deus trovejar na nossa alma. Vocês são idólatras. Deixa Deus trovejar dentro dessa igreja. A começar do pastor dessa igreja, todos aqui são idólatras. E Deus tem liberdade para trovejar isso na nossa alma, porque Ele nos ama. E o Pai corrige e exorta quem Ele ama. Não substitua Deus, meus irmãos. Não passe mais tempo com nenhuma outra coisa que não seja a presença do Senhor. Se esforce, resista, passe mais tempo com o seu Deus, passe mais tempo diante daquele que é digno do seu tempo, digno das suas horas, digno do seu lazer, digno de tudo na sua vida, meus irmãos. É Deus, é o Senhor. Filho meu, filha minha, dai-me o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o seu tesouro não for Deus, se o seu tesouro não for Jesus Cristo, idólatra você é, idólatra seremos. Outra obra da carne, meus irmãos, é a libertinagem. Meus irmãos, a palavra de Deus nos revela que para liberdade, Jesus Cristo nos libertou. Jesus Cristo nos libertou para a liberdade.
Porém, meus irmãos, liberdade não é igual a libertinagem. Liberdade em Cristo é viver para agradar a Deus. Aquela que é liberto pelo sangue de Jesus Cristo é livre para viver uma vida agradando a Deus, porque essa é a verdadeira liberdade. Mas a libertinagem, meus irmãos, consiste em agradar a si mesmo, em agradar a sua própria vontade, em satisfazer os seus próprios desejos carnais. Isso, meus irmãos, é libertinagem. E a libertinagem é ampla, é profunda, é complexa. A libertinagem tem várias nuances, mas se tratando de igreja, se tratando de homem e mulher na presença do Senhor, se tratando de nós cristãos, uma das áreas, meus irmãos, que a libertinagem é mais aflorada, uma das áreas que a libertinagem se torna mais evidente, é na questão das vestes, é na questão do vestir, é na questão da modéstia cristã, de se vestir, de se portar com modéstia, dando testemunho de Jesus Cristo, meus irmãos, é justamente na área das vestes que no meio da igreja, essa obra da carne chamada libertinagem mais se aflora. Meus irmãos, um homem e uma mulher de Deus se veste para agradar a Deus. Um homem ou uma mulher de Deus não se veste porque todo mundo está se vestindo daquela maneira. Um homem ou uma mulher de Deus se veste não porque viu no Facebook, no TikTok, no Instagram alguém se vestindo de tal maneira. Em primeiro lugar, um homem ou uma mulher de Deus se veste para agradar ao Senhor. É um homem ou uma mulher liberto dos modismos, das tendências da moda. A tendência deste homem e dessa mulher é agradar a Deus, é dar testemunho de que é diferente em um mundo de pessoas iguais. Mas aqueles que se vestem sem temor, aqueles que se vestem sem se importar com o bom testemunho de Cristo, estes vivem escravizados nas correntes da libertinagem. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério e devemos estar atentos. Continuamente, repetidamente, inúmeras vezes, eu sempre compartilho aqui aos irmãos, quer em reunião de membros ou em um culto como esse, eu não vejo nenhuma dificuldade em tratar um assunto em um culto como esse. Mas aqui na Igreja Pentecostal Nova Jerusalém, eu não estabeleço nenhuma ordem, nenhum controle, nenhuma regra doutrinária a respeito de vestes. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe se vestir para a glória de Deus. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, sem a necessidade do peso do costume, da doutrina, tem plena consciência do que é se vestir para não escandalizar o nome de Cristo. E se porventura não tiver, clame ao Senhor para que seja liberto, para que seja liberta da libertinagem. Meus irmãos, eu sou muito vigilante quanto a isso. Por mais que para os homens é algo assim menos evidente, quando se fala de vestes, quando se fala de roupas, quando se fala de conduta cristã no que diz respeito ao vestir, o mais visado são as mulheres. E por que o mais visado são as mulheres? Porque principalmente no Brasil, meus irmãos, principalmente aqui no Brasil, o corpo da mulher é vendido, é literalmente vendido como objeto de lascívia, de sensualidade. Está enraizado na cultura dessa nação. Basta ver o que acontece no carnaval, sem pudor, sem nenhuma vergonha, mulheres nuas, totalmente nuas, porque infelizmente no Brasil existe a cultura de que o corpo da mulher é um objeto puramente sexual.
Mas nós homens também temos que ter zelo, temos que ter cuidado. Então sempre aconselho os homens aqui da igreja: cuidado com roupa apertada, cuidado com calça apertada, cuidado com roupas, homens que modelam as suas partes íntimas. Meus irmãos, eu conheci uma mulher em Eunápolis, que certa vez compartilhou a mim, e ela estava ao lado do esposo dela, mas ela compartilhou como testemunho, porque ela havia sido liberta. Mas essa mulher, durante anos, ela sofreu, durante anos ela chorou, ela vivia até mesmo deprimida. Por quê? Porque os olhos dela, preste atenção no que eu vou dizer, que é muito pesado, os olhos dela sempre se voltavam para as partes íntimas do homem, seja na rua e até mesmo dentro da igreja. Uma ação maligna ali na mente daquela mulher sempre levava os olhos dela para a linha da cintura dos homens. E infelizmente hoje em dia tem um monte de homem que facilita, umas calças apertadas, que quando chega em casa para tirar, tem que mandar a mulher pegar a tesoura e cortar, porque foi fácil entrar e para sair é difícil. E com a blusa apertada. Meus irmãos, homem de Deus não é Homem-Aranha. Quem usa roupa apertada é Homem-Aranha. Homem de Deus é servo de Deus, se veste com decência, uma calça devidamente ali no tamanho certo, folgada, uma camisa cobrindo a linha da cintura. Eu tenho esse cuidado, meus irmãos. Eu tenho esse cuidado, porque eu entendo que eu sou pastor. Eu não sou pastor só quando eu estou aqui atrás do púlpito, não. Minha esposa é testemunha. Dentro de casa, meus irmãos, constantemente eu estou de bermuda, mas com uma calça sempre ao meu alcance. Quando eu vou para a sala, a porta ou a janela está aberta. Se eu estiver de bermuda, se eu estiver sem camisa, eu peço para Lucas ou fechar a porta ou fechar a janela. Eu tenho esse zelo, eu tenho esse cuidado, porque eu sou pastor. Pastor não tem folga, pastor não tem férias. Foi chamado, foi consagrado, é pastor 24 horas. Sair de casa de bermuda, misericórdia. Se eu não me engano, foi antes de ontem, quase aconteceu um acidente. Em cima da hora, o corante acabou. E do Jennifer me pediu para ir na mercearia comprar corante. E em cima da hora, quase meio-dia, e eu peguei a chave do portão e saí. Quando eu cheguei na esquina, olhei para minha canela seca e torta. Falei, bicho, eu estou sem calça. Voltei para vestir uma calça, mas nem precisou subir lá na mercearia, que Jennifer pediu para o Lucas na Ingleia, pegar um pouco de corante emprestado. Mas eu voltei em cima da hora, correndo, como se tivesse nu, meus irmãos. E olha, eu estava com a bermuda abaixo do joelho. Porque eu sou pastor, eu preciso testemunhar que sou pastor. Não para dizer que sou melhor do que ninguém, mas para que o nome de Jesus Cristo seja visto na minha vida através da minha conduta. O mesmo a respeito das irmãs. Irmãs que são casadas, eu sempre ensino isso aqui, vou bater na tecla sempre. Do joelho para cima, esconda, é para a glória de Deus e é para o marido. Decotes, calças apertadas, mostrando a linha da cintura. Vigie, irmãs, porque os homens são no visual. Homens são no visual. Homem é visual. Homem é visual. Mulheres casadas, honrem os seus maridos, preservem os seus corpos para a glória de Deus. Mulheres, vocês sabiam que quando um homem olha para alguma parte do seu corpo exposto, nem que seja 2 dedos assim exposto, se ele olhar, se um homem moral olhar para uma parte do seu corpo com desejo, ele também está desejando o corpo do seu marido, porque quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam o quê? Um só corpo. É desonroso para o esposo, uma esposa que expõe partes do seu corpo que são desejáveis, que são objetos de malícia na mente de muitos homens. Então, mulheres, vigiem. Vigiem em nome de Jesus, para que o bom nome de Cristo não seja escandalizado.
Algum tempo atrás, aqui nessa cidade, eu estava em certo estabelecimento comercial de um homem, de um cristão, de um irmão na fé, quando de repente do outro lado da rua estava passando uma jovem com roupa de academia. E ele fez algo errado, ele poderia ter guardado aquilo para ele. Mas ele disse o seguinte: olha ali, pastor Nilo, olha só aquela jovem, é lá da minha igreja, tem como dizer que aquela jovem é uma crente? E de fato, visualmente não tinha como, porque a roupa de academia, modelando todo o corpo, dizia o contrário. E meus irmãos, acha ruim quem quiser, mas todo homem e toda mulher que sai da sua casa com a roupa de academia, os homens com aquele shortinho curto, aquelas camisetas apertadas, as mulheres com aquelas roupas de academia apertadas, homem e mulher que vai para a academia, saindo da sua casa já com essas roupas, querem se mostrar mesmo, querem se mostrar para todo mundo, porque dentro de toda a academia tem banheiro. Dentro de toda a academia tem banheiro. Então dá para colocar roupa de treino dentro de uma bolsa e lá dentro trocar. Sem contar que existe moda de academia para homem e para mulher cristão. Existe. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fujamos da libertinagem. A Bíblia fala, meus irmãos, o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que diante do trono do juízo de Deus, nós seremos julgados por todos os pecados que cometemos através dos nossos corpos. Seremos julgados. O nosso vestir será julgado. O nosso guarda-roupa será julgado. Sejamos alertas e vigilantes. E vamos nos vestir para a glória e para o louvor do Senhor, para a honra do nosso Deus. A ira é outra obra da carne. E meus irmãos, todo mundo ira. Pode ter certeza que ninguém aqui tem a capacidade de não se irar. Facilmente nós nos iramos. Todas as manhãs, por exemplo, todas as manhãs eu iro. Porque é tão infeliz um periquito lá em casa, que misericórdia. Toda manhã eu tenho que acordar antes das 6 da manhã para colocar o bicho por lá de fora, porque eu tenho tentado. Porém, eu não esgano. Eu não pego o periquito e jogo no chão e piso na cabeça dele, ou seja, eu iro, mas não pego. O problema da ira, meus irmãos, é quando a ira se torna um pecado. É quando você fica irado com alguém e você abre a boca para xingar a mãe dessa pessoa. É quando você se ira com alguém e abre a boca para praguejar essa pessoa. É quando você se ira com alguém e vai para as vias de fato. Cai para dentro. Só eu você que agora. O pecado está aí. O problema é quando o pecado da ira, o problema é quando essa obra da carne se torna algo físico, se torna um comportamento, uma atitude, uma fala. Por isso que o apóstolo Paulo disse: irai-vos, mas não pequeis. Ninguém aqui tem sangue de barata. Ou vocês acham que quando Jesus entrou no templo e viu aquele escândalo dentro daquele templo, e ele pegou cordas, fez chicotes e colocou todo mundo para correr? Meus irmãos, Jesus deu lapada de corda nas costas de homens dentro daquele templo. Você acha que Jesus fez isso sorrindo? Não, ele fez irado. Ele se irou. Mas foi uma ira santa a respeito da casa de Deus que estava se tornando comércio, já era na verdade comércio. Aquilo motivou a ira de Jesus. E ali Jesus não pecou. Por mais que ele tenha tido aquele gesto, aquela atitude de expulsar aqueles homens com um chicote de corda, meus irmãos, aquela ira foi debaixo de um zelo. Foi debaixo de um zelo santo. E Jesus, o Senhor tem liberdade para fazer isso dentro dessa igreja. Pode entrar aqui, Jesus, com um chicote de cordas e não poupa ninguém. Amém.
Agora vejam, as obras da carne estarão registradas em vários livros. Vários porque, meus irmãos, as nossas obras não cabem só em uma página não, são vários livros. As obras da carne estarão registradas em vários livros. Já no livro da vida, que é o único livro, estará escrito os nomes dos que entregaram a vida ao Salvador Jesus Cristo. Nos livros estarão registrados as obras da carne e no livro da vida o nome de todo aquele que fez uma aliança com Jesus. Sendo assim, meus irmãos, eu faço uma pergunta: as obras da carne pode tirar o nome de uma pessoa do livro da vida? Será que as obras da carne podem tirar o nome de um homem, de uma mulher, do livro da vida? Meus irmãos, sim, a resposta é sim. É possível que um nome seja riscado, tirado ou apagado do livro da vida. Porque, meus irmãos, uma vez salvo, sempre salvo, não é bem assim não. Uma vez salvo, sempre salvo, cuidado com isso, muito cuidado. Porque na verdade, uma vez salvo, todos os dias eu vou me esforçar e me dedicar para viver uma vida salva. Uma vez alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo, todos os dias eu vou me dedicar, eu vou me esforçar para não me afastar do caminho da salvação. A salvação, meus irmãos, é pela graça, mas se manter salvo é necessário de mim e de você um esforço, uma decisão diária de fugir da aparência do mal, de resistir ao diabo e de buscar o Senhor continuamente. E à luz da palavra de Deus, se vivermos uma vida rendido às obras da carne, poderemos sim ter os nossos nomes riscados do livro da vida. Se vivermos uma vida praticando as más obras, se vivermos uma vida desobedecendo a Deus, se vivermos uma vida sem temor ao Senhor, mesmo que não perca um culto, mesmo que sapateie até quebrar a correia das havaianas, mesmo que cante e que pregue, se não abandonar as obras da carne no dia do juízo, o seu nome não estará escrito no livro da vida, porque será riscado, será apagado, será tirado. Apocalipse capítulo 3, versículo 5 confirma isso. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Jesus Cristo aqui está dizendo, meus irmãos, que o vencedor, o vencedor, não terá o seu nome riscado do livro da vida. Porém, o contrário é verdadeiro. O perdedor terá o seu nome riscado do livro da vida. Que vencedor é esse, pastor? É aquele que vence Satanás e seus demônios? É, glória a Deus e aleluia. Mas em primeiro lugar, meus irmãos, vencedor é todo homem, é toda mulher que vence as obras da carne. Vencedor é todo homem, é toda mulher que resiste às tentações de Satanás. Vencedor é todo homem, toda mulher que domina a si mesmo e que se dedica a mortificar a carne. Já o perdedor é aquele que não está nem aí. O corpo é meu, eu vou mostrar mesmo. Meus irmãos, roupa de crente não é só roupa de igreja não. Comportamento de crente não é só dentro da igreja não. Fala de crente não é só dentro da igreja não. A luz de Cristo em nossas vidas não é só para dentro da igreja não. É justamente diante das trevas,
É justamente diante da escuridão desse mundo que temos que testemunhar que nós somos vencedores, que nós estamos vencendo as obras da carne. Caso contrário, seremos perdedores, e os perdedores não serão encontrados no livro da vida. E aquele que não foi encontrado no livro da vida, meus irmãos, irá experimentar a segunda morte. Tem gente que tem um medo de morrer de misericórdia. Meus irmãos, nós temos que ter medo da segunda morte. A morte que espera cada um de nós, a morte que é o destino de todo ser vivente nessa terra, seja ser humano ou seja animais, todo ser que respira nessa terra um dia vai morrer. O problema, meus irmãos, não é essa morte. O problema não é a morte física do corpo. O problema é a segunda morte. É a alma eternamente no inferno. Esta é a segunda morte. E Jesus Cristo, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele diz que aquele que for tirado do livro da vida vai experimentar a segunda morte no lago de fogo. E quem vai ser tirado do livro da vida? Aquele que pratica más obras. Aquela que mesmo não faltando culto, mesmo estando na igreja, não abandona as obras da carne. Ah, pastor, mas é tão difícil vencer a carne, pastor. É tão difícil, pastor. Meus irmãos, eu não vou negar, é difícil. De fato, é difícil vencer a carne. Mas o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 13, o apóstolo Paulo, meus irmãos, nos ensina como vencer e como abandonar as obras da carne. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito Santo mortificarem os feitos da carne, certamente vocês viverão. Pois todos, versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é possível se conter e não dar uma pedrada na cabeça daquela pessoa que te tirou do sério. Pelo Espírito Santo é possível se vestir para a glória de Deus. Pelo Espírito Santo é possível abandonar o vício no TikTok, no Instagram, seja lá que diabo for, que esteja no seu celular, e adorar unicamente ao Rei da Glória, dedicar tempo e mais tempo ao Rei da Glória. Pelo Espírito Santo, meus irmãos, é possível. Por mais que seja difícil para mim e para você, por mais que seja a nossa fraqueza, a carne, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Então, meus irmãos, pelo Espírito Santo é possível. É possível. Mas é necessário atitudes da minha parte e da sua parte. Oração, meditação na palavra, adoração, entrar dentro do quarto, separar minutos do seu dia para passar tempo com Deus. Isso, meus irmãos, mortifica a carne. É pelo Espírito Santo de Deus, é tendo relacionamento com o Espírito Santo de Deus, que tudo que é imundo, sujo, imoral, libertino e mau testemunho é eliminado, é morto pelo Espírito Santo. É possível recebermos poder para resistir às tentações e vivermos uma vida testemunhando que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Meus irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, é possível se achegar no dia do juízo diante do trono de Deus e não ter nenhum outro livro aberto senão o livro da vida. Ai daquele, ai daquela, ai de mim, meus irmãos, se no dia do juízo os outros livros se abrirem. Ai de mim. Vamos nos esforçar, vamos nos dedicar
entregar, vamos nos render sinceramente a Deus, vamos ser cristãos de verdade. Não sejam evangélicos. Quem te chama de evangélico é a Globo, é o IBGE. Nós somos cristãos e cristãos dão bom testemunho. Cristãos vencem a carne. Cristãos, no dia do juízo, ouvirão: vinde a mim, benditos do meu Pai. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Esse convite só ouvirá aqueles que mortificarem a carne, que abandonar as obras da carne e viver uma vida nessa terra, neste mundo que jaz no maligno, para a glória do Senhor, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Essa foi a palavra suave, leve, tranquila, amorosa, só que não aos nossos corações nessa noite. E eu não sei quanto a vocês, mas a começar de minha vida, eu vou me arrepender mais, eu vou me converter mais, e vou permitir com que o Espírito Santo me coloque pelo avesso. É a tripa, que é colocada pelo avesso. De vez em quando o Espírito Santo tem que fazer isso comigo e com você, nos colocar pelo avesso, porque aqui de fora, ó, camisa de crente, calça de crente, sapato de crente, e pelo lado de dentro, que o Espírito Santo, através da vara da palavra, nos coloque pelo avesso, para enxergarmos se há podridão, se há sujeira, se há obra da carne no nosso ser. E sem constrangimento algum, o pastor dessa igreja confesse: aqui dentro de mim tem obras da carne. Pai, tenha piedade, tenha misericórdia de mim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém?